Pessoal, nós montamos aqui agora. Já me trouxeram um animal, montei. O Barral montado ali, o Chico montado aqui. E eu vou trocar uma ideia agora com o Chico aqui para mostrar para vocês. Ele tá fazendo a movimentação de um potro aqui que ele tá há 3 meses aqui com ele. Fantástico, um potro que vocês vão ver aí pela movimentação dele o que é um cavalo bem domado, o quanto ele não precisa puxar na boca, ele não precisa dar soco na boca do cavalo o tempo todo. Ele tá só guiando e direcionando com toda a cautela do mundo. Para você de casa que não monta cavalo, que não sabe, isso não machuca o cavalo, tá? Isso aqui é o bem-estar animal. Você vai ver que a tropa tá bonita, não tem risco de espora, não tem nada na boca machucado, pelo contrário, a gente quer fazer para cuidar dos bichos, para ter eles com a gente no nosso dia a dia, saudáveis e tudo mais. Este vídeo tem o apoio de grandes parceiros que acreditam e fortalecem o nosso trabalho. Cactus Rancho, Médica Veterinária Sara Leite, Álvaro Janini, médico veterinário da AJ Equinos, Clínica Veterinária Horse Life, Master Trailer, Porto Faria, JC Moda Country, Lúcio Ferragens, Gasparino e Celaria, e Droga Vet, pioneira em manipulação de medicamentos veterinários. A todos os nossos patrocinadores, o nosso mais profundo reconhecimento e agradecimento especial. Chegando pra cá, Chico. Fala, Danilo. E aí? Como é que tá esse potro aí? Eu falei esse potro é um potro novo, é um potro, ele já chegou aqui montado, assim, manso, e a gente tá dando continuidade no treinamento dele. Então ele é uma criancinha ainda, ele não tem nenhuma manobra forte, mas a gente tá começando a fazer a base da doma dele primeiro, entendeu? Então toda vez que eu chego aqui com um potro novo desse, a primeira coisa que eu quero não é chegar já pegando na boca, fuçando e tal. Eu quero entrar na pista, soltar a rédea. Deixa eu sair aqui um pouquinho. Isso. Quero entrar na pista aqui, soltar a rédea. Eu quero que ele saia andando de cabeça baixa, tranquilo, pensando em mim, sem desespero para qualquer coisa, entendeu? Ele tranquilo, cabeça baixa. É isso aqui. Andou tranquilo, trotou, tá ligado em mim, aí sim eu vou começar a pensar em alguma coisa. Gosto de pegar meus potros no começo, soltar um pouquinho o meio deles aqui, solto para um lado, solto para o outro. Toda vez que eu fiz um exercício, eu solto a rédea, quero que o meu potro continue andando manso. É isso aqui que eu quero. De um potro novo agora, nada de loucura. Tudo tranquilo e calmo, e ele sempre me esperando. Legal, você diz ele te esperando, que ele tá atento a qualquer comando, né? Isso. Porém não precisa estar aqui segurando a rédea, puxando, não. Tá com a rédea solta, só que ele esperando o seu comando o tempo todo, calmo, passo a passo. Muito legal isso aí. Dá o conforto pro animal, né, Chico? Na verdade, isso aqui é confiança. Confiança, né? Por exemplo, eu posso soltar a rédea aqui agora e ele querer trotar. Aí eu vou pegar na boca dele, trazer ele para trás e falar assim, não, eu não quero que você faça isso agora, eu quero que você me espere. Então eu vou simular isso aqui. Então eu vou apertar a perna dele para ele querer andar para frente sem eu pedir, por exemplo. Então ele pegou e foi, eu paro, trago ele para trás, falo, opa, você tem que me esperar. Agora eu vou levar o corpo para frente e ele vai ter que sair me esperando. É isso aqui que eu quero agora. E calmo. Entendeu? Então isso aqui já começa a ter uma disciplina com o cavalo, né, Roger? Então o que agora a gente quer um pouquinho do cavalo? Um pouquinho de disciplina. Um pouquinho dele estar manso, tranquilo com a gente. Então todo mundo, na hora que monta num cavalo, a primeira coisa que quer é manobra. O que é manobra? Manobra é spin, é parada. Isso daí é consequência de tudo aquilo que a gente vai fazer, entendeu? Agora, se eu chego aqui, já cato meu cavalo, espino, tal, acendo ele, mexo com a cabeça dele, acelero o cérebro dele, provavelmente a hora que eu soltar a rédea dele, toda vez que eu chegar aqui, ele vai estar esperando eu fazer manobra
e não esperando eu guiar ele. Que é o principal, acho, de tudo. Quero até chamar o Roger aqui para expor isso aqui, porque ele é um mestre nisso. Sobre o cavalo, principal que a gente precisa de um cavalo é estar bem guiado. Paleta no lugar, paleta, igual o Roger fala, equalizada, para a gente ter uma boa condução do nosso animal. Vai lá, Roger. Exatamente, é tudo isso que você falou mesmo, entendeu? Eu estou de acordo com tudo que você disse. O cavalo, primeiramente, é o equilíbrio. Você vai montar num potro, ele não vai saber o que você quer dele, então vai de você a mostrar para ele. Então, ou ele aprende da maneira certa, do começo, ou rapidinho a coisa vai pro brejo também. Porque ele depende da gente falar para ele o que a gente quer. Então, primeiramente, ele não vai saber onde vai estar a paleta dele. A intenção dele é o quê? É ir para frente, entendeu? Ir para frente ou se defender, tentar se defender de alguma coisa. E, na verdade, na maioria dos potros, né, falando de potro novo, isso acontece porque ele não sabe realmente o que está acontecendo. Então, aquele princípio, o alicerce é muito importante, porque a confiança, você tem que primeiro ganhar a confiança, o animal não pode ter medo de você, entendeu? Ele tem que tentar querer te entender e você também tentar entender ele. Ali é o começo de tudo. Agora, se você já for mexer com um cavalo, ele já está entrando no mundo novo, sela, barrigueira dianteira, barrigueira traseira, aquele negócio. A intenção dele natural, normalmente, ele vai assustar. Então vai da gente falar para ele, não, ei, calma, it's ok. Isso aqui é só o começo de uma nova etapa e dali por diante. Tirou tudo isso do cavalo, ele confiou em você, ele está calmo, aí começamos com direita, esquerda, ou que seja, você vai escolher um lado que você vai estar trabalhando. Normalmente, eu não gosto de confundir muito cabeça de potro, que está começando a jornada dele agora. Se eu vou no redondel, por exemplo, eu escolho ali ele trabalhar naquele lado direito, por exemplo. Então quero deixar que ele entenda os comandos que eu vou dar para aquele lado direito, por exemplo. Se é um redondel ou uma cerca redonda, whatever, entendeu? E eu estou andando com ele contra a parede. Eu tenho essa rédea de fora fechada, falar, opa, aqui está a parede. Então, ele estando perto da parede e essa rédea aqui no pescoço, ele está vendo que aquela porta está fechada. E redireciono com a rédea de dentro se eu precisar, dessa forma aqui. No começo ele não vai saber muita coisa, mas é mais fácil se ele tiver contra a parede aqui ou contra uma cerca e eu pedir para ele, o focinho dele um pouco para dentro, vai ficar mais fácil para ele poder vir seguir a minha mão, que até então ele não sabe seguir minha mão. Então tudo começa dessa forma. Já não vou muito, vamos supor, se você tem uma parede, um redondel, você tocar aqui a passo, a trote, ou whatever, chegar no canto da cerca aqui e já arrastar para o outro lado. Direita, esquerda, pega desse lado, já vai desse outro aqui, já dá um puxão. Eu prefiro não fazer isso no começo. Às vezes eu trabalho um tempo, um lado primeiro, para ter certeza que ele está entendendo o que está acontecendo naquele lado e fica sólido naquilo, fica assim entendido. Aí eu vou no outro lado. Vamos supor, eu trabalho um dia, 2 dias numa situação, depois do outro lado, isso é o que eu faço e funciona para mim. A hora que eu coloco a rédea direita e esquerda, eu tenho um volante na mão, porque a paleta vai estar equilibrada. Agora, se toda vez eu vou, puxo para lá e para cá, no começo, obviamente, né, ele não sabe para onde ele vai. Você viu aquele cavalo que você monta, ele fica aqui tremendo de baixo. Tremendo, sem saber, ele vê uma cerca, ele vai direita e esquerda. Eu acredito que isso aí ajuda a memória do cavalo a ir com calma e tentar te escutar e reagir conforme a direção da sua mão. Isso é o que eu penso. Acredito que além da direção, que isso daí é a base de tudo para você iniciar um potro, é também o potro aprendendo a andar para frente, porque a primeira coisa que a gente monta neles, ele não tem direção, igual o Roger falou, e eles não sabem andar com a gente para frente. Então a gente quer o quê? Quer que eles consigam ter movimento e ao mesmo tempo a gente dominar a paleta dele direita e esquerda, que é mais ou menos assim, estou resumindo um pouquinho o que o Roger falou, que é o que eu faço nos meus potros aqui, a mesma coisa. Sim, exatamente. Ele vai seguir tua mão, vai ficar fácil para ele não vai ficar, a gente fala, stuck, parado, sem saber se ele vai direita e esquerda. Se ele não sabe se ele vai entre direita e esquerda, a primeira coisa que ele vai ter na cabeça dele, o que é? É de ir para trás, entendeu? E o potro, para ele desarnar, principalmente no começo, é interessante que ele tenha essa liberdade de ir para frente. Então você vai usar
a movimentação para frente com o guiamento da sua mão contra a parede. E a parede, você começa parede, um canto de cerca, para entender o wow, para parar, por exemplo. Vai no cantinho de cerca, ele não sabe o que é o wow ainda. Você chega perto de um canto de cerca, ou na beirada de cerca, você fala wow. A hora que você falou wow, pediu para ele parar, ele não sabe. Aí você coloca o focinho dele contra a cerca, aí a cerca vai parar ele. Então aquilo não ficou, tipo, você não ficou culpado daquilo. Ou não causou um trauma, porque é aquilo. Ele falou, bom, escutei wow, minha cara tá na cerca, não tem para onde ir. Daqui, algumas vezes você faz isso, você já fala ou ele já assimila com o que ele tinha que fazer antes, que era parar. E assim é também com a direção para frente, direita, esquerda, equilíbrio de paleta. Agora ele tá dando um treino nas paradas, arrumando as paletas, entendeu? Ele tá arrumando ela para poder dar uma parada mais legal nela. E o que eu queria falar também, vocês vão perceber que essa égua aí, ela é uma filha do Pop, é uma égua para laço. Vocês vão ver que ela não tem muito shape, mas ela é uma égua que trabalha bem natural, né, Roger? E usa bastante o jarrete. É uma égua naturalmente, ela tem uma boa aptidão para uma parada. Toda vez que eu giro o lado contrário aqui da parada, é porque onde eu senti a paleta caindo um pouco. Naturalmente, às vezes, cai para o lado um pouco ou para o outro, ou whatever, e eu giro ao lado contrário da paleta de onde eu senti que caiu. Mas é uma égua, o Chico fez um trabalho fantástico, como todos os seus animais. A Foundation, o alicerce da sua tropa está espetacular, está fazendo um grande trabalho aqui para o Oeste Paulista e região, para o povo do Brasil todo. E essa égua aqui é um bom exemplo do bom trabalho que está fazendo. Ela tem uma aptidão natural para parar, parabéns, gosto de onde está a paleta dela, bem natural. Vai ser um excelente animal em pistas aí, vamos ouvir falar muito dela aí no futuro. Se Deus quiser. Mais uma edição Mundo Equestre com o Danilo Paiano. Queria agradecer já de antemão, a gente vai subir o drone agora, o pessoal da equipe vai finalizar as gravações aqui, mas já queria agradecer o Barral pela eu que agradeço, né, ter vindo aqui com a gente. Satisfação estar aqui com vocês. E é isso aí, não perde não, porque tem uns requeixos bons aí. Tem uma coisa boa vindo aí. Tem bastante, Chico. Muito obrigado mais uma vez, cara. Obrigadão. Eu que agradeço sempre a parceria nossa aí. Agradeço a visita aqui especial, esse programa que você veio gravar aqui. E para brilhantar mais ainda, o nosso amigo Barral está presente aí. Gostei muito, ele passou bastante ensinamento pra gente aí. E é isso aí, a vida é essa, é um eterno aprendizado. Exatamente, é uma satisfação estar aqui com vocês, Chico. Você, como sempre, me recebe muito bem aqui no Martinópolis. Fico muito contente de estar aqui conversando com vocês, dando uma requeixada. Eu que agradeço a recepção fantástica, maravilhosa de vocês, seus amigos e vocês. E é isso aí, tamo juntos. Obrigadão, pessoal. Show de bola, mais um programa aqui. Tudo prontinho, vocês vão ver tudo aí. Os caras passaram cada dica de ouro aqui que vocês vão gostar muito de ver. Valeu, um abraço.